Saudações, amados irmãos! Amados irmãos, peço que se inscrevam no canal e ative o sininho para poder receber novas notificações de novos vídeos. Compartilhe a todos, que Deus vos abençoe sempre! O tema apresentado: o combate espiritual continua. Parte 1. Testemunho de Brian e Laura Silva, da cidade de Curitiba, Paraná, no Brasil, ano 2022. Hoje, Laura vai relatar aqui no canal o seu testemunho de arrebatamento ao inferno. Saudações, amados, me chamo Brian Silva. Vou começar falando sobre minha vida, desde quando eu era um bebê, ainda no ventre da minha mãe, até a minha conversão a Jesus Cristo. No ano de 1979, foi o ano em que nasci. Neste ano, minha mãe e meu pai moravam no campo, lá no interior do Paraná, na cidade de Guaraniaçu. Meu pai me contava muitas histórias antigas, e dentre elas, esta me chamou muita atenção. Ele me contava que quando minha mãe estava gestante de mim, perto dos 9 meses, calculo que foi entre janeiro para fevereiro, pois nasci no comecinho de fevereiro. Nesta época, ele saía para trabalhar na roça todos os dias. Ele levava sua marmita para poder trabalhar o dia todo. Saía para trabalhar bem cedinho. Um dia destes ele voltou mais cedo, para cortar mais lenha para o fogão a lenha e fazer o jantar. Minha mãe então percebeu que ele já estava chegando, por causa dos barulhos das ferramentas e dos cachorrinhos. Ela colocou uma cadeira de madeira na beira da janela, e com a ajuda de uma almofada se ajoelhou nela, para poder olhar para fora de casa, e ali ficou esperando meu pai chegar para dar um oi. Meu pai não imaginava isso, então ele veio por trás da casa, onde tinha uma porta dos fundos de casa. Aí ele entrou devagar sem fazer barulhos, pois eles já tinham os meus 2 irmãos mais velhos, minha irmã de 3 anos e meu irmão de 2 anos. Depois de mim veio meu irmão mais novo 1 ano depois de mim. Somos no total de 4 filhos. Então naquele horário que ele chegou, meus 2 irmãos mais velhos costumavam estar dormindo. Então ele precisou entrar sem fazer barulhos, e foi indo devagar, e por ser uma casa antiga de madeira e de assoalho, era normal ser barulhenta. Só que quando ele foi chegando no quarto, ele não viu a minha mãe. Aí foi lá para a cozinha, e não a viu também. Depois foi na sala, lá estava ela estava na janela olhando para fora de casa totalmente distraída. Quando ele chegou e viu, deu mais uma olhada com cuidado e disse para si mesmo, em pensamento: meu Deus do céu, me ajude agora, Senhor. O que é que eu faço agora? Minha mãe virou a cabeça e disse: oi, amor, o que foi? Por que está branco? Todo assustado. Me diga. Tu até parece que viu um bicho. Meu pai disse: não se mexa, fica olhando para fora até eu voltar, eu prometo, é bem rápido. Então ele correu lá fora e pegou uma de suas ferramentas e voltou rapidamente. Aí ele disse: agora vou bater no chão, por favor, não se assuste. Minha mãe disse: não me diga que é mais uma daquelas aranhas, credo. Então meu pai foi rápido, e sem perca de tempo, ele golpeou na cabeça de uma enorme cobra cascavel que estava enrolada debaixo da cadeira, e matou aquele animal que poderia tirar minha vida. Eu estava no ventre de minha mãe, e mataria ela também. Se minha mãe descesse da cadeira, com certeza seria mordida pela cobra. Eu e meu irmão mais novo não existiria se ela morresse naquela tarde. Amados irmãos, olha só o tamanho do livramento. Deus livrou-me da morte para que eu pudesse contar esse testemunho aqui no canal para vocês. E por morarmos lá no interior, naquela época não tinha médicos perto e nem cura para mordidas de cobras venenosas. Depois que o meu pai matou a cobra, ele esticou a cobra lá fora no chão, para enterrar ela. Segundo ele dizia, a cobra esticada media 1,70 m mais ou menos. Dizia que a cobra era do tamanho dele. Eu e minha mãe ficamos bem, graças a Deus que nos guardou. Hoje tenho certeza que foi meu Deus que mandou o meu pai mais cedo para casa para me salvar daquela serpente. Hoje eu entendo que sou escolhido desde o ventre de minha mãe. 1 ano depois minha mãe estava gestante do meu irmão mais novo. Neste tempo, meu pai pegou uma doença da tireoide. Nesta época a tireoide era chamado de doença de papo. Meu pai era muito jovem e ficou com muito medo de ficar com um papão em seu pescoço, e fez uma cirurgia. Não foi muito profissional, porque algo deu muito errado. Foi lá mesmo com um médico da vila de uma cidade vizinha. O médico fez uma retirada da sua glândula tireoide. Ele começou a ficar muito ruim.
e nunca mais ficou bom. Lá no campo não tinha tratamento, e ele já não conseguia fazer esforço físico. Então meus pais resolveram abandonar tudo lá, deixando tudo para trás, e vieram de mudança para a cidade à procura de tratamento em Curitiba. Meu irmão nasceu normal, graças a Deus. Aí depois de 3 anos morando em Curitiba, nesta época eu já tinha 7 anos, meus pais discutiam muito. Eu ainda me lembro das brigas deles, e o ciúme entrou no casamento deles e destruiu o amor que eles tinham. Meu pai ficou mais ruim ainda, e começou a ter convulsões. Ele precisou tomar remédios controlados, eram muito fortes, para poder acalmar os seus nervos. Então minha mãe precisou trabalhar em uma empresa, para trazer o sustento para casa. Ela virou cozinheira em uma fábrica. Meu pai um dia acusou minha mãe de traição, por ter excesso de ciúme. Ele ficou muito alterado, agredindo-a. Eu ainda me lembro disso, porque presenciei a cena. Aí foi o fim. Meus pais se separaram definitivo. Nunca mais reconciliaram. Eu e meus 2 irmãos homens ficaram com meu pai, que minha avó e minha tia ajudou a nos criar, e minha irmã foi morar com minha mãe. Cresci em um lar católico, aprendi tudo sobre a religião, mas não sentia Deus, como os cristãos sentem. Fiquei 10 anos sem falar com minha mãe, por causa da briga de meus pais. Os filhos também ficaram separados da mãe. Aos meus 17 anos, minha mãe me fez um convite para ir na igreja dela a fim de se aproximar de mim e meus irmãos. Então eu aceitei o seu convite, e fui na igreja onde ela frequentava. Naquela noite, o pastor fez um apelo. Então eu, e mais algumas pessoas aceitaram a Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador. Eu estava indo na igreja escondido do meu pai, pois ele não gostava de cristãos, e ele nunca mais iria a uma igreja evangélica, por causa de um vizinho crente, que deu mau testemunho de vida. Meu pai assim dizia: nunca vou ser um crente, capaz mesmo. Ele se espelhou no homem. Ele já sabia onde era a igreja. Deus mostrou o caminho. Então não podia se espelhar no homem. A palavra do Senhor orienta que não devemos seguir o homem. Então não devemos olhar para o homem. Um homem cego leva o outro para o buraco, pois ambos estão cegos. Jesus disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. Eles são guias cegos guiando os cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Mateus 15, 13 e 14. Esse vizinho convidou ele um dia para ir a um culto na sua igreja evangélica. Então ele foi, por causa que tinha uma certa amizade já. E naquele dia meu pai dizia que foi um culto lindo, por ser um dia de Santa Ceia. Semanas depois o vizinho ficou estranho com ele. E logo o vizinho abriu um bar. Aquilo virou uma bagunça, e começou a fazer confusões. Então o vizinho em uma noite matou um homem numa briga no bar, e fugiu, abandonando tudo até a sua família. Nunca mais foi visto aquele vizinho. A sua família teve que se mudar também. Depois disso meu pai só ia na igreja católica e ninguém mudava a sua mente. Irmãos, ser religioso é terrível. Eu sei muito bem disso. Inclusive, conheço muita gente assim. Mas graças a Deus que cuida de cada um e tem sempre um plano para nos ajudar. Depois de um tempo, notei que meu pai já sabia que eu falava com minha mãe, que também estava indo na igreja com ela. Então eu comecei a falar dela para ele, de como ela estava mudada, convertida para Jesus, e através de nossas conversas notei que ele não tinha mais ódio dela, nada deste tipo. Ele até me falou: diga para sua mãe que me perdoe, eu não tenho mais nenhuma mágoa quanto a ela. Ele não interferiu em querer me barrar. Tivemos essa conversa que me ajudou muito. Só eu e ele. Nesse dia, notei que Deus já estava trabalhando no coração de meu pai. Então, com a voz embargada, querendo chorar, ele me disse: meu filho, eu te amo. Os anos se passaram muito rápido. Eu fui mesmo um tolo minha vida toda. Agora vejo você já grande. Olha, você já é um homem. Logo logo, eu me vou. Houve um silêncio. Então olhei para ele e vi seus olhos cheios de lágrimas. Então eu também desabei. Abracei ele muito forte e chorando falei: pai, eu te amo também. Nós todos te amamos, pai. Tudo nessa vida passa. Então ele disse: fica firme com Deus, meu filho. Vejo que está trilhando no caminho certo. Nunca jogue fora uma chance de ser feliz. Meu irmão mais velho casou, e meses depois, meu pai conseguiu uma parceira, a sogra do meu irmão, que ficou viúva.
Ele foi embora para a casa dela. Eu com 17 anos fiquei morando sozinho na casa de meu pai. E meu irmão mais novo foi morar com minha mãe. Aí tive liberdade de ir sempre para a igreja com a minha mãe. Eu morava bem pertinho da casa dela. Lá na igreja eu amava ouvir os louvores e a palavra de Deus. Então eu ia sempre, em busca de se batizar nas águas e no Espírito Santo. Efésios 6, 10-12. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. No ano de 1996. Nesse ano eu buscava bastante no monte de oração, nas vigílias em casas, e vigílias no monte. Uma noite eu sem nenhum preparo espiritual, recém-convertido, foi nos primeiros dias que estava indo para a igreja, e sem conhecimento algum. Fui buscar a Deus em casa, numa madrugada só de roupa íntima. Liguei o rádio toca-fitas, numa fita cassete, ainda lembro, era dos Canarinhos de Cristo para ouvir um louvor enquanto orava. Então me ajoelhei no chão para orar, pois estava sozinho em casa. E logo eu iria para a cama dormir. Meus irmãos amados, nunca faça isso. Deus não aceita a adoração de qualquer maneira. Eu aprendi do pior jeito. Quando eu estava orando daquele jeito quase nu, não deu nem um minuto, eu recebi uma descarga muito forte no meu lado direito. Sabe, foi nas costelas. Meu Deus do céu. Foi a minha primeira experiência, e é uma experiência que nunca vou esquecer. Foi como um baita choque junto de um tapa muito forte. Hoje trabalho na profissão de eletricista, e sei bem como é um choque. Já recebi muitos choques, é horrível, mas aquilo não se compara a um só choque. Foi tão forte que cheguei a cair de lado. Eu me lembro bem de dar um baita grito de dor, e muito medo. Não sei o que foi aquilo, não sei explicar, não tinha marca, mas senti como se tivesse quebrado minhas costelas. Chegou até me dar falta de ar na hora. Achei que poderia ser um anjo com sua espada me corrigindo, mas depois fiquei com uma tremedeira de medo que fosse um espírito do mal. Foi como que tivesse dado uma rabada, como se fosse uma cauda de um réptil. Fui correndo dormir, me cobri do pé até a cabeça. Mas quem disse que eu dormia? Eu estava sozinho numa casa, e com algo ali, que eu não pude ver, e nem saber o que era. Eu tinha deixado todas as luzes da casa acesa, e o rádio tocou toda a fita, então desligou. Aí ficou pior. No meio do silêncio eu só meditava em pensamentos. Foi por horas, uma terrível batalha na minha mente. Lutava contra o medo e tremendo, foi mesmo muito terrível. Até que mesmo deitado na cama e pedindo a Deus para eu dormir, acabei adormecendo. No outro dia perguntei ao pastor de minha igreja sobre a minha experiência horrível. Ele disse: filho, devemos ter reverência ao orar e entrar na presença de Deus. Você fez tudo errado. Então ele leu em Hebreus 12. Aí eu entendi o que Deus quer que façamos. Hebreus 12, 28-29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Eclesiastes 12, 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Devemos servir ao Senhor com temor e reverência. Depois destas palavras do pastor, tive a plena certeza que foi uma confirmação de que Deus me corrigira naquela noite. Nunca mais fiz isso. Agora, tenho muita reverência ao entrar na presença de Deus. No dia 26 de outubro de 1996, fui batizado nas águas e no fogo. Foi pura bênção. Um mês depois, conheci a minha amada esposa. Ela cantava no grupo de louvor da igreja. Eu dizia: meu Deus, ela é linda, e que voz linda ela tem. Ela buscava bastante ao Senhor e notei que ela era uma bênção. Dava um bom testemunho de uma serva do Senhor. 2 anos antes ela foi arrebatada ao inferno. Eu não sabia disso, ela me contou bem depois. Começamos a namorar. Eu ia na casa dela para namorar ela, na moda antiga, junto com os pais dela, para poder conhecer ela melhor. Todos os dias depois do trabalho, eu ia porque trabalhava perto da casa dela. Por 2 vezes, o demônio me afrontou lá na casa dela.
Foi uma luta travada. Eu orava e jejuava bastante. Eu ainda não sabia, mas eu já tinha minha visão aberta para o mundo espiritual. Deus já havia me dado o dom de visões. Quando Deus quer mostrar algo, a minha visão se abre. Uma vez eu estava sentado no sofá na sala da casa dela, e ela saiu para ir ao banheiro. Fiquei sozinho na sala. Lembro como hoje. O demônio apareceu no meio da sala, em forma de um cachorro negro tipo um Rottweiler, só que todo negro e bem maior. Eu calculo que tinha o tamanho de uma onça. Tinha os olhos de fogo, como brasas acesas. Ele tinha presas grandes. Ele tinha 8 pernas. Ele abriu sua boca e deu um rugido horrível. Não foi como leão nem como cachorro. Foi como um monstro. Foi um rugido todo distorcido. Então ele mostrou sua língua de fogo repartida como uma língua de cobra. Eu pude ver, irmãos, o mundo espiritual é muito real. A gente sente tudo. Logo ele atacou a minha perna, querendo me morder na perna. Eu senti o calor da sua língua de fogo. Saí pulando. Do baita susto que levei, o meu coração também pulava. Pulava mais que eu. Meu Deus do céu! Eu estava sentado no sofá com minhas mãos no bolso, e minha calça era social. Aí quando fui atacado eu pulei e puxei minhas mãos de tanto susto que levei. Eu rasguei a calça toda. Abriu as costuras das pernas. Eu saí repreendendo. Sai daqui, demônio, no nome de Jesus. Corri lá para a cozinha e o demônio sumiu. Tive que ir embora correndo, para trocar de roupa. Dias depois um outro demônio apareceu na mesma sala. Era um tigre bem grande, e ele tinha seus olhos de fogo também, e a cara dele era toda deformada com os dentes muito grandes e chifres. Ele rugiu para mim e desapareceu como fumaça. Esse só me intimidou, mas não me atacou. Eu sempre estava no jejum e oração. Mas Deus permitiu aquelas experiências, para que eu aprendesse a usar o novo dom. Recebi o dom de discernimento. Com esse dom consigo discernir ambientes espirituais. Hoje onde chego consigo sentir como o ambiente está, se bom ou ruim. Depois soube que a casa era muito carregada de energia negativa, pois ali, era só a minha esposa que servia a Deus. Eu estava no território do inimigo, e por isso que recebi as afrontas do inimigo naquela casa. Agora vou resumir um pouquinho. Namorei 3 meses, e noivei com ela no Natal de 1996. 8 meses depois casamos em 1997, tivemos uma filha linda. Nossa filha se chama Jeane. Nasceu em 1998. Hoje em 2022, ela tem 24 anos. Ela louva a Deus como a mãe. Casou-se há 2 anos com um homem de Deus, Mateus. Em fevereiro de 2022, chegou a nossa netinha amada, Ayumi. Esta família é muito abençoada, servem a Deus com muito amor. Minha esposa tinha um sonho de gravar seu CD evangélico, de louvores a Deus. Hoje ela já está no seu 2º CD. Como eu já havia mencionado no início do vídeo, hoje ela vai contar o seu testemunho aqui no canal. Veja agora o seu relato. Saudações, amados. Me chamo Laura, que a graça e paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Vou relatar minha experiência que vivi. O diabo não queria que eu falasse do meu testemunho aqui. O levante do inimigo é muito forte, porque eu presenciei o mundo espiritual. Mas Deus é maior, glória a Deus. E eu vou contar a todos vocês, porque é onde eu fui e vi. Não quero que ninguém vá para lá. Não quero ficar com esse peso, todos devem saber desse lugar horrível. No ano de 1994, eu ainda estava solteira. Nesta época eu ainda não havia conhecido meu esposo Brian, só fui conhecer ele em novembro de 1996, 2 anos depois de minha conversão. Eu tinha muitas amigas e dentre elas algumas eram cristãs. Um dia uma delas me convidou para eu ir com ela na igreja, onde ela frequentava. Então eu não sabia como reagir ao seu convite. Por causa de meus pais. Por fim, eu acabei aceitando o seu convite, e na hora marcada ela me levou para visitar sua igreja, que era uma igreja evangélica pentecostal. Então amei ouvir os louvores e acabei indo mais vezes, e dentre essas vezes, atendi o convite do pastor, e aceitei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Nessa época eu só queria buscar ao Senhor, frequentava muito as vigílias nas igrejas e cultos em lares. Eu era uma jovem que adorava muito ao Senhor, adorava ficar na presença do Senhor, jejuava muito e orava bastante.
Vivia buscando ao Senhor cada dia, e o adorava mais e mais. Queria ficar mais próxima do Senhor, então eu buscava mais e mais ficar na presença do Senhor Jesus Cristo. Passei muitas lutas, muitas provas, irmãos. Fiquei enferma, meus pais eram contra eu ser uma cristã, me afrontavam por eu ser evangélica. Meus pais eram católicos bem rígidos, eles não queriam saber de crente de jeito nenhum. Passei muita luta com meus pais e também com meus irmãos. Aí eu perguntava ao Senhor dizendo: Senhor, se o Senhor permitiu que eu te aceitasse como meu Salvador, então eu sei que o Senhor é comigo, então eu vou continuar. Eu vou ser fiel até o fim, assim como diz a sua palavra, em Daniel. Ele propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel 1:8. Continue firme até o fim. Você morrerá, mas no fim ressuscitará para receber a sua recompensa. Daniel 12:13. Então, eu falava com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ser fiel até o fim. E vou ser fiel. E nessa comunhão com Jesus, o Senhor falava comigo: se prepara, pois vou te arrebatar. Eu sentia muito forte o Senhor falando comigo. Então falava ao Senhor: se eu for arrebatada algum dia, eu quero ir para o céu, quero ver as ruas de ouro, eu ouço as pessoas dizerem que é lindo. Quero conhecer os mistérios do céu, todas as coisas celestiais. Mas o Senhor faz do jeito que Ele quer, e não do nosso jeito. É sempre do jeito que Ele quer, porque o propósito é dele, tudo é dele, e é para Ele. Tudo é propósito dele, e não nosso, não é mesmo, minhas irmãs e irmãos? Então devemos obedecer a Ele em tudo, e fazer a vontade do Senhor sempre. Continuei buscando e jejuando. Uma noite eu fui em uma vigília, Deus usou uma missionária para falar para mim. Ela disse: se prepare. Deus vai te levar em arrebatamento de espírito. Eu disse: amém. Eu queria muito ver as maravilhas do céu, então fiquei feliz. Continuei buscando no Senhor, com jejum e oração. Era uma campanha de vigília. Aí em uma determinada vigília eu senti que algo iria acontecer, que eu seria arrebatada naquela noite. Passei uma prova terrível durante o dia todo, o inimigo estava tramando para eu não ir na vigília naquela noite. Mas eu fui, chegando na vigília tudo andava como Deus queria, estava uma bênção a vigília. No finalzinho, por volta das 4 horas da madrugada, o pastor falou que o Senhor iria arrebatar várias vidas ali. O pastor disse: tem vidas aqui que o Senhor vai arrebatar hoje, para o seu propósito. Vocês vão sentir algo aí. Olha o anjo passando. Aí eu senti que era uma delas. Meu coração começou a bater forte, e eu sentia o Senhor. Uma voz me disse: você vai também. Eu tremia, me gelava tudo, e de repente comecei a sentir o meu corpo amortecendo, mas eu estava preparada. Aí a missionária veio até mim e disse: Senhor, pode levar ela, e assoprou em mim, apagou tudo, não vi mais nada. Meu corpo caiu no chão. Neste momento senti o anjo segurando na minha mão, e me puxou para baixo. Me senti sendo sugada para baixo. Eu fui descendo por um túnel muito escuro, era como se fosse uma caverna ou um portal. A minha alma foi congelando, e me dava muitos arrepios. Eu senti muito medo neste momento, mas sentia o anjo segurando forte na minha mão. Mesmo assim eu pensei comigo: eu não estou indo para o céu, ai ai ai. Meu Deus do céu. Então me afirmei com Deus, e disse: seja a tua vontade, Senhor, e não a minha, mas fica comigo, Senhor, não me deixe sozinha. Em questão de segundos, chegamos lá no inferno, estava tudo escuro, e de repente meus olhos pôde ver. Meus irmãos, aquele lugar é muito real. Lá, nós temos todos os sentidos que temos na terra, só não podemos morrer. As almas são destruídas e se regenera novamente, para ser destruída novamente, e assim é para sempre. Muitos dizem que o inferno não existe, eu digo existe sim, eu estive lá. Aquele lugar é terrível, cheio de dores, tormento, choros, muitos gritos,
senti odores horríveis. Vermes por toda parte, eu não desejo para ninguém aquele lugar. Infelizmente quem morre em pecado vai para lá. E não tem mais nenhuma chance de salvação. Naquele lugar frio e escuro, eu vi o ódio dos demônios pelas almas. Eu mesma me senti perdida para sempre. Estava no inferno de trevas, eu sabia onde eu estava. Entrei em pânico e comecei a chorar, de tanta agonia, tive muito medo, é muito horrível o inferno. Ninguém quer ficar lá. Falei, Senhor, me tira daqui, me tira daqui. Eu não queria que ninguém fosse para lá. Mas estava cheio de almas lá e sofrendo, gritando, vi quando as almas gritavam que estourava as gargantas. Então o anjo apertou minha mão e disse: Não temas, eu estou contigo. Não tenha medo das coisas que você irá presenciar aqui no inferno de tormento. Porque o Senhor me ordenou de te guardar neste lugar. Agora veja, e anote tudo, para você contar para as pessoas lá na terra, para que não venham parar nesse lugar. Mesmo o anjo ali me guardando e me segurando na mão, os meus olhos presenciavam coisas que me abalavam muito. Então mesmo assim eu chorava muito, por sentir muito medo, muito pavor de estar ali. Parecia que eu sentia a dor das almas. Caminhamos, e vi no chão de muita lama, um lugar tudo cheio de podridão, muito sujo. Então olhei para a frente numa distância de uns 20 metros. E vi um demônio enorme, ele tinha uns 10 metros de altura, era um demônio gigante. Na minha mente ele era maior que estes postes de energia que encontramos nas ruas. Ele era terrível e horrível, o demônio era muito grande, seu corpo era todo esquelético, acinzentado, tudo sujo e tinha uma capa preta que cobria uma parte de seu corpo como uma capa nas costas. Seus olhos eram como brasas acesas, parecia fogo, dentes de presas como animal, tipo um vampiro. Vi que ele não tinha o nariz, era um buraco escuro só no osso, não tinha orelhas, seus braços eram esquelético, mas tinha uma parte nos antebraços. Era muito estranho, de pele seca, e peludo como de animal. Suas mãos tinham unhas enormes como garras grandes. E ele tinha uma foice gigante. Ele olhava na minha direção, eu tremia de medo dele. Eu falava, Senhor, não deixa ele me ver aqui, meu Deus do céu. Tinha muito medo de ele me pegar ali, ele me esmagaria, ele era um gigante. Aí o anjo me levou mais perto dele ainda, e olhei na frente dele, e vi que tinha um poço no chão, um abismo enorme. E lá dentro tinha fogo e as labaredas pulavam para fora. Ali pude ver vários demônios de todos os tipos, tinha grandes, médios e pequenos. Eles estavam por toda parte do inferno. Então surgiu uma gigante fila de pessoas. Ali tinha de todas as idades, tinha idosos, adultos. Também vi crianças aparentemente de 7 anos, homens e mulheres. Estavam na frente daquele demônio gigante da morte. Fiquei chocada, tinha muitas crianças, jovens, adultos, idosos, eram mesmo muitas almas. Vi que suas vestes eram como de vestidos, só que todas elas estavam sujas. Então eu perguntei pro anjo o que é isso? Porque estão sujas e não brancas. O anjo disse: As suas vestimentas estão sujas, as sujeiras são o pecado, pecado que as condenaram. Por causa do pecado essas almas estão aqui. Elas estão condenadas, e daqui elas nunca mais sairão. O anjo falou com uma voz firme: daqui, eles não saem mais. Eu clamava ao Senhor: tenha misericórdia deles. Eles estão gritando e chorando, salva eles. Eu senti o Senhor falar comigo, dizendo: Filha, eles estão aqui, porque amaram o pecado, e por amar o pecado os condenou. Eles não têm mais salvação. Escolheram esse caminho, então é aqui que vão ficar. Vão aguardar o dia do juízo de meu Pai, para a condenação eterna. Você está vendo como as almas sofrem. Você não imagina como me sinto, vendo elas sofrerem. Filha minha, anote tudo que está vendo, e conte ao meu povo na terra, para que eles se despertem e não venham parar neste lugar de tormento. Irmãos, é muito forte. Só quem presencia o inferno, que sabe como é terrível aquele lugar. O Senhor, mesmo vendo as almas no inferno, sem a salvação, ele ainda chorava por amor delas.
Então falei: Senhor, que o Senhor tenha misericórdia pelas almas da terra, para não ir parar naquele lugar. Logo depois eu vi o demônio da morte pegar as almas com aquelas garras que atravessava os corpos das pessoas, e com a foice fincava em outras almas e lançavam elas naquele abismo de fogo. Vi as almas caindo em grande desespero, gritando, chorando, porque sabiam que iriam cair no fogo ardente. Lá embaixo naquele fogo do inferno, então ficavam desesperadas. É muito forte, irmãos. Elas gritavam por misericórdia ao Senhor: Senhor, me salva, nos socorre, mas era tarde demais. Estavam sofrendo pelos pecados que cometeram na terra, e não se arrependeram, enquanto estavam vivas. Quando vi estas cenas, fiquei apavorada, comecei a chorar, eu não podia fazer nada. Por elas não tem mais jeito. Mas por você que ouve este testemunho, o Senhor pode sim, o Senhor pode mudar sua vida e te livrar da morte eterna, e dar a vida eterna no céu. Eu estava sofrendo ao ver o sofrimento das almas. Quando subitamente o anjo me tirou daquele lugar e retornou comigo. Então de repente despertei. Irmãos, quando voltei ao meu corpo, eu era outra pessoa, nunca mais fui a mesma. Voltei com muito temor ao Senhor, olhava para as pessoas, eu tinha um enorme amor por elas, eu via almas. O meu amor pelas almas ficou enorme. Meus ouvidos e olhos espirituais foram abertos. O inferno luta para me tirar do caminho do Senhor e me matar. Tenho que ficar em constante oração e jejum, para vencer o levante do inimigo. O inimigo usa os feiticeiros, macumbeiros e até animais para me vigiar. Já me mudei umas 4 vezes, e sempre o vizinho da frente de minha casa era feiticeiros. Morei 2 anos numa casa, onde o vizinho de frente de casa era um casal de homossexual e feiticeiros. Eles me descobriram e lutaram fazendo as suas magias. Recebi muitos ataques das trevas, graças a Deus que Ele está comigo, e me deu um livramento. Um dia desses, vi seus gatos que foram na minha casa me espionar, para descobrir informações de minha vida. Ainda oro pela alma deles, que Deus os salve. Me mudei de lá, fui para outra casa que morei por 1 ano, onde o vizinho tinha loja de umbanda, e a luta continuava. Na minha casa vinha gatos, passarinhos e à noite corujas. Um dia uma cobra apareceu lá nos fundos de casa, que terror! Não tinha como ela chegar lá, era tudo murado bem alto, e tinha piso em tudo. Meu esposo estava no trabalho. Então, com muito cuidado, eu coloquei um balde por cima dela, e ela ficou presa até o meu esposo chegar. Quando ele foi ver, a cobra estava com a cabeça esmagada e morta. Foi mesmo algo sobrenatural que aconteceu naquele dia, e a morte da cobra foi a confirmação da vitória que Deus nos deu. Mas como é que ela morreu? Ainda não sabemos. Suspeitamos que foi da parte de Deus. Meu esposo disse que era uma espécie de jararaca. A batalha estava travada, mas Deus deu o livramento. Mudamos de novo para uma casa onde morei 7 meses. A vizinha era separada e macumbeira. Todos os dias chegava um carro. Ela tirava de dentro do carro um saco preto grande, não sei o que era, e às vezes levava para o carro um outro saco, e saía junto com o motorista misterioso. Eu sentia os ataques do inimigo. Um dia de tarde, um demônio lançou um dardo maligno e me atingiu no peito. Achei que iria morrer, senti um golpe no coração muito forte. Meu esposo lutou junto comigo orando e jejuando. Ele colocou suas mãos com óleo ungido e orou repreendendo toda a obra do inimigo, até que passou. Senti Deus me livrando da morte. Deus permitiu eu sentir aquele ataque para eu nunca recuar, e sim lutar e resistir para vencer as afrontas do inimigo. Se Deus te mandou fazer algo, faça, é melhor obedecer. Me mudei de volta para uma casa que era do pai do meu esposo, onde moro agora. Pedi ao Senhor que o Senhor possa me usar da maneira que o Senhor quer, que o meu testemunho venha fazer a diferença e salvar almas para ti. Que as pessoas possam acreditar que o inferno é real e que o céu também é. Vamos combater um bom combate e guardar a fé. Amém.
Glórias a Deus, Deus seja sempre louvado. Atualmente estamos morando na casa que era do meu pai. Ele faleceu em maio de 2015. Deus me usou dias antes para falar do amor do nosso Senhor Jesus Cristo para ele. Ele estava em paz na última vez em que o visitei. Então, meses depois, construímos uma casa para morarmos lá no terreno onde eu morava desde criança. Ali, novas experiências aconteceram. O combate espiritual continua. Não perca o próximo vídeo. Irmãos, chegamos ao fim de mais um vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe a todos para receber novas notificações de novos vídeos. Fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.